Olá pessoal, boa noite. Mais um podcast GPS, uma idealização das Assembleias de Deus, Ministério Belém. Assembleia de Deus, Ministério Belém, que abrange várias cidades, né, Vê? Pindamonhangaba, Tremembé, Santo Antônio do Piau, Campos do Jordão e Sul de Minas. Sul de Minas, Paraisópolis. O endereço da nossa igreja sede? Rua Cônigo Tobias 168. Alto do Tabaú, pastor presidente Euclides Vaz Júnior e a sua esposa, a irmã Licinha. E Vi, hoje, não diferente de outros dias, né, de outros podcasts, temos uma pessoa muito especial, com uma bagagem aí tremenda e, segundo ele, tem muita história para contar. Então, só o resumo dele já tem história. Só o resumo dele eu já fiquei muito curioso. Então ele tem muito a nos proporcionar aí, né, através do seu ciclo profissional, muito conteúdo, e eu tenho certeza que vai edificar a vida de todos aqueles que assistirem, inclusive a nossa, né, Vê? Com certeza. E a gente está falando aqui do João Carlos Bottaire. João, como que o senhor quer que a gente chama? João Bottaire. João Bottaire. Meu nome sempre seguiu na área profissional, sempre Bottaire, então João Bottaire está de bom tamanho. Meus amados, João Bottaire é um grande servo de Deus, muito bem casado, uma família muito abençoada. Ele, cidade natural de Arapongas, né, Bottaire? Arapongas, Paraná. Mesma cidade que o nascimento do pastor Euclides. Sério? Verdade. Tá aí então, né? A mesma cidade de nascimento do pastor Euclides. Pois é. E, por curiosidade, eu fui pesquisar Arapongas, é o nome de uma ave. É isso? Exatamente, é. Todas as ruas da cidade têm nome de aves. Todas as ruas da cidade. Tudo na cidade nome de ave. É legal, é uma cidade boa. Que saudade daquela cidade. Maravilha, João. E a gente vai descobrir por que o senhor saiu de lá de Arapongas, veio, né, foi para São Paulo, depois agora para Pindamonhangaba. Tem muita história para a gente chegar lá. E, ministerialmente, o senhor, né, serve a Jesus ali conosco na igreja sede, como presbítero, né? Sim. João Bottaire. E muito ativo, tá? E sabe que o senhor é um exemplo para a gente de conduta, né? Ministerialmente, profissionalmente. E o GPS queria agradecer ao senhor, né, pela aceitação do convite. E sabemos que o nosso Senhor, né, Jesus, ele tem o controle de todas as coisas, e a vinda do Senhor aqui é um propósito de Jesus. Eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas com essa porçãozinha, né, do seu ciclo profissional. Mas sinta-se em casa para o Senhor colocar, né, o que está no seu coração. Eu tenho certeza que... E antes de avançarmos, eu gostaria, João, de deixar uma palavra de Deus, né, para todos aqueles que estão nos assistindo e para nossas vidas também. É Provérbios 16, do 1 ao 3, diz assim: ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Fica essa palavra, e eu tenho certeza que, fazendo jus a essa palavra, o João conhece muito bem, né, João? Consagre ao Senhor. Nossa. Porque eu tenho certeza que no ciclo dessa sua vida, até então, o Senhor pode comprovar que muitas coisas aos olhos do homem parecem bom, né? Mas é o Senhor que sabe o... Então, o momento é do Senhor. Estamos aqui curioso, mas tudo começou como feirante lá em Osasco. Pois é. Eu quando era pequeno, meus 13 anos, saí com 13 anos, feirante em Osasco. Minha mãe sempre... Eu devo muito à minha mãe. A minha mãe é muito dedicada aos filhos, né? Sabedoria impressionante. E ela falou: você tem que trabalhar, rapaz, não pode parar não, tem que trabalhar, estudar e trabalhar. E aí ela ficou sabendo que um vizinho nosso lá, que tem uma banca de feira, ele precisava de um ajudante.
E eu fui trabalhar lá, fui lá, ele falou, preciso sim, mas é uma banca de feira diferente, é uma banca de feira que não é dessas que a gente vê, é uma banca de feira que vendia louças, panela, vendia marmita, vendia talher, vendia baldes de plástico, era uma loja, dessas lojas que a gente vê aqui, que vende de tudo. E eu comecei a trabalhar lá e a gente levantava 4 horas da madrugada, era uma loucura fazer aquele negócio lá. Tem uma coisa que marcou, eu conto para minha filha, para minha esposa, isso aí. Uma vez a gente vendia, nós estamos aqui, estou em casa, então vou falar. Pode, fica. Nós vendíamos pinico também. Pinico, lembra? Tem pinico, existiu pinico e ainda existe pinico aí. Será, João, será que essa geração hoje sabe o que é pinico? Não, acho que não sabe o que é pinico, não. Pessoal, pinico, para quem não sabe, é aquele, né? Objeto, né? Vamos dizer assim, que serve para fazer o 1 e o 2, né? Então é isso que o João vendia, João? Exato, também vendia isso. E chegou uma mulher para mim, uma mulher e sua filha, chegou, a barraca era grande, era desse tamanho daqui até lá naquela parede, era enorme. E aí ela chegou pertinho para mim, com um pinico na mão, quanto que é esse pinico aqui? E eu peguei aquele negócio lá, o dono da barraca estava lá longe. Eu, seu Zé, quanto é que é o nome do pinico, o preço do pinico? E a hora que ele falou, é tanto. A hora que eu olhei, cadê a mulher? Desapareceu. Então ela estava com vergonha, ela chegou falando baixinho para mim. E o molecão não tá nem aí com o negócio. Eu queria revender o negócio. Aí eu gritei, ela desapareceu. Então isso aí, essa marcou a minha passagem na feira. Na compra de pinico, os clientes tinham esse constrangimento, João? Tinha. Pinico sempre foi pinico, né? Então, sempre é a mesma coisa. Ele tanto valia ontem como vale hoje. Então é a mesma coisa, serve para a mesma coisa. E aí é constrangedor né? A pessoa comprar um pinico e sair andando com um pinico na mão. Mas isso, com 13 anos, o senhor ali já na feira, em Osasco, já não está mais em Arapongas. Como que o senhor veio de Arapongas para... Arapongas tem uma história triste. Meu pai falecido, ele se tornou alcoólatra, então minha mãe, para resolver o problema, teve que vender nossos bens lá no Paraná e vir para Osasco, para a vida, para tentar a vida aqui em São Paulo. E deu muito certo aqui. Então minha mãe dirigiu a família, trouxe todo mundo, então nós conseguimos, todo mundo se empregou, todo mundo ficou empregado, então foi esse, veio de São Paulo, de Arapongas para São Paulo, para a gente tentar a vida em São Paulo e foi uma decisão acertadíssima da minha mãe. De oportunidades, né, João? Foi, porque São Paulo. Vocês eram quantos irmãos? Somos 6 irmãos. 6 irmãos. São três irmãos e 3 irmãs, então são 3 casais. Maravilha. Então, de Arapongas para Osasco, em virtude dessa busca por mais oportunidade, e iniciou então essa carreira arrojada do senhor aí, né? Que a gente vai explorar mais. Né? E aproveitando esse contexto ainda ali no comércio, o senhor gostava de atuar no comércio? Era gostoso, eu gostava de montar a barraca, de ver, de falar, de vender o produto, gostava de atender as pessoas, era bacana isso, era muito bom. A gente tinha também um cilindro para fazer balão, aquele balão de ar que fica lá em cima, não sei, acho que é hélio aquele negócio lá, né? É gás hélio. Então, a gás hélio a gente tinha lá, então a gente vendia bexiga também, era bacana, eu gostava disso. Então a gente fazia E diferente depois, o senhor já engrenou aí na Lojas Pernambucanas. Pernambucana, tem história. Então, aí eu fui para Pernambucana, minha mãe ficou sabendo que, não, emprego sem carteira assinada não é emprego, tem que ter carteira assinada. Minha mãe sempre falava isso aí. E aí, carteira assinada, ficou sabendo que nas Pernambucanas do shopping de Osasco eu precisava de um empacotador. Lá vai eu lá. Fui eu e ela, lá ela me apresentou, era menor de idade. Então fui registrado lá, bacana, como empacotador. Meu primeiro emprego, carteira. Eu tinha 14 anos. 14, alguma coisinha. Carteira assinada, o PIS. Nossa, era uma coisa assim, eu estava deslumbrado. Tudo que tinha direito a tudo. Pernambucana foi meu primeiro passo na vida profissional.
aí com carteira assinada, bacana. Então, eu comecei a trabalhar e com o tempo eles viram que eu era uma pessoa de confiança. E aí me colocaram como office boy. Lembra office boy? Lembro. Aquele cara que fica lá com a pastinha e vai. Antigamente não tinha, né? Celular, computador. Era tudo assim. O papel que tinha que estar na mão de alguém e levar lá. E aí eu fui. Fui todo dia, ou uma vez por semana, não sei. Eu era pobre. Eu não tinha dinheiro. Então eu saía de casa sem dinheiro, voltava, almoçava e a empresa me dava o dinheiro do ônibus para ir e para voltar. Então era, se eu pegasse, eu perdesse o dinheiro, problema meu. Então eu tinha dinheiro para ir e para voltar. E um dia eu estava lá, entreguei, eu tinha que sair de Osasco e ir lá para a Avenida Paulista. Então, de ônibus, tinha um ônibus que fazia esse caminho certinho, tranquilo. Então era um ônibus só, pagava um ônibus só. E eu fui, entreguei o documento lá, e na volta eu estava voltando da Rebouças para Paulista e vi meu ônibus lá. Eu corri, entrei no ônibus e paguei, já fui lá, sentei quietinho. A hora que eu sentei, o ônibus virou para uma rua que não era, que eu não vira essa rua aqui. Aí levantei para o cobrador e falei, cobrador, esse ônibus vai para onde? Aí ele vai para Tuiú. Tuiú, onde que é isso? Ah, é lá onde. E ele passa por dentro de Pinheiros? Não. Ele passa por. Não. Ah, meu Deus. E aí eu falei, tá, e agora? Eu tô no ônibus errado. Ah, meu amigo, você já pagou, agora não tem mais o que fazer. Eu desci lá onde eu estava e fui andando de São Paulo até Osasco. Foram 2h30 caminhando. Meu Deus, João. E eu caminhei, depois de 1 hora caminhando, eu vi o bendito ônibus passando por mim. Aquele ônibus que estava errado. Ele passava, ele ia até a metade do caminho, depois ele virava para outro lugar. Então, e eu andando, fui andando, cheguei na minha casa, cheguei 3h da tarde na loja de novo, terminei o trabalho, aí fui para casa e minha mãe falou, por que você não veio almoçar? Eu contei para ela. Ela falou, você precisa arranjar outro emprego. E aí eu fui procurando outro emprego, arranjei outro emprego, e aí fui na fábrica de papelão. Mas a história que marcou a Pernambucana foi isso aí. Foi o meu início e essa caminhada de 2, 3 horas aí. Eu tinha 14 anos e caminhando é brincadeira, não é fácil não. E a Pernambucanos aqui na cidade de Pinda também, né? Hoje tem bastante concorrentes, mas foi uma loja muito forte aqui também, né, João? Assim como, né, vi ali na região ali de São Paulo também. Eu gostava de trabalhar Aí lá. então o João Ferrante iniciou o primeiro passo de carteira assinada aí na Pernambucanas e depois foi para uma loja de papelão, fábrica de papelão. Fábrica de papelão. Lá em Osasco tinha uma fábrica de papelão. Aí eu fui procurar emprego e achei lá a fábrica de papelão. Tá contratando, bacana. Quanto paga? Pagava mais do que eu ganhava lá, então bacana, vou pro lugar. Fui para lá, fui trabalhar na fábrica de papelão. E lá eles produziam caixa ou papelão mesmo? Era caixa, era interessante, era assim, a gente fazia o papelão e depois vinha a moldura da caixa, vinha o desenho da caixa, fazia pedaço de papelão, vinha o desenho da caixa e as máquinas iam fazendo a impressão e o corte. Então a caixa dobrada do jeito que é hoje, ela passa por uma prensa e ela é prensada, depois dobra e ela vira a caixa. Então é assim que a gente fazia, impressão e já fazia a coisa. Eu fui me especializando nesse negócio e aí um dia o dono da empresa me chamou. Rapaz, quanto é que você quer ganhar? Eu vou te levar meio oficial, não era nem oficial. Quanto que você quer ganhar? Aí eu era um moleque, como que vai perguntar para um moleque quanto quer ganhar? Eu falei, não, o que você quiser pagar. Menor de idade. Era menor de idade, tinha meus 16, 17 anos, 16 anos acho. Aí eu falei, não, o senhor paga quanto o senhor quiser. Tá, então eu vou aumentar aí. Aumentou uma quantia irrisória para mim, para ele irrisória, para mim muito. Então foi bacana, foi legal e eu trabalhando muito. Eu trabalhava, eu que produzia mais ali, minhas máquinas são uma loucura. E aí um dia o pessoal resolveu que estava ganhando pouco. Vamos parar, e todo mundo parou, fizeram uma greve.
E todo mundo parou nas máquinas, pararam as máquinas. Não, nós vamos parar, fazer greve. Era época de greve, não sei o quê. Aí, vamos parar. Aí parou, todo mundo parou e ficou nas suas máquinas. Aí veio o supervisor e falou, vocês não querem trabalhar, então todo mundo lá para fora. Vai para fora da fábrica. E ficamos lá na portaria. Aí chegou o diretor. O diretor deu aquela lavada em todo mundo, olhando para mim, porque eu estava à frente e achou que eu que estava à frente dessa greve. Chefiando a greve. Aí deu aquela lavada em todo mundo, tudo molecão, tudo moleque de 14, 15, 17 anos. Aí eu baixei a cabeça, eu voltei, vou trabalhar então, fazer o quê? E voltei a trabalhar e todo mundo foi junto. Então, essa coisa marcou a minha passagem por essa empresa. Depois O senhor foi o líder ali da... Eu não fui líder. Eu estava numa posição que parecia que eu era o líder. Parecia. As pessoas estavam atrás de mim, eu estava na frente, as pessoas atrás de mim. Então, aí o cara olhou assim e falou, esse é o líder. Pegar esse o líder resolve o problema. Então, isso tem boas lembranças, né, o João Bottaeri, né? E o interessante, né, que nessa feirante, a Pernambucanas, agora nessa fábrica de papelão, tudo isso com menor de idade, né? Menor de idade. E... menor de idade tem mais experiência que muita gente. Então, hoje, né, o Ministério do Trabalho ele já não permite. Não pode mais trabalhar dessa maneira. Trabalhar mais então, tarde. tudo tem os prós e contras, né? E isso em virtude também de muitos abusos, né? E em contrapartida, né, limitou aqueles que querem, né, que algaga, né, que almeja aí um crescimento profissional. Então tudo tem prós e contras. Eu tive o privilégio de iniciar com 13 anos de idade a carteira assinada e fui o último. A minha turma foi a última do Senai na época, Senai de Pindamonhangaba. Podia trabalhar com 13 anos. Podia trabalhar com 13. Pois é. Foi a última turma, João. Daí o Ministério do Trabalho foi e cortou e passou para maior de idade. Tenho ótimas lembranças também. Uma ótima oportunidade, mudou minha vida. Né? Pois é, rapaz. Tanta gente precisando trabalhar aí, essa criançada fazendo nada aí. Se estivesse trabalhando, estava ganhando, estava produzindo. Exatamente. Seria muito melhor. Exatamente. Melhor. Aí depois chegou o Exército. Ai, chegou o Exército. Tem história. Puxa vida. Mas não é muita, não. O Exército é assim. Eu cheguei e eu me alistei, porque é obrigação, tem que alistar. Eu cheguei, me alistei, fiz lá os testes todos. E o médico me aprovou. Aprovado. Ah, meu Deus, estou aprovado. Aí fui lá. Eu não queria servir. Não queria. Aí cheguei, fui lá para uma companhia onde eu estava, comando de serviço. Aí falei, eu não quero servir, mas você está aprovado, você está aqui, está registrado, está escrito, vai servir. Não, mas eu não quero servir, eu tenho problema, eu tive uma pneumonia e eu tenho uma mancha no pulmão. Ah, é? Então traga a chapa que você tem e comprove isso. Aí no outro dia teve a chapa. Então todos os soldados já com uniforme, já com fardamento, já estavam ralando e eu lá tentando resolver meu problema. E aí ele pegou, dá aqui esse envelope. Aí eu vou levar para o médico. Entra lá naquela turma lá e vai lá. Então todo mundo fardado e eu paisando lá no meio daquele. Então corre para cá, corre para lá e todo mundo só via eu, porque pô, tudo verde e eu lá de branco, sei lá que cor que eu estava lá. E aí depois o sargento voltou, me chamou, o médico falou que não tem nada aqui não. Você está bem, você vai continuar, pode continuar. Aí eu falei, não, mas o problema é o seguinte, eu sou praticamente arrimo de pai, porque meu pai tem esse problema de bebida, e a gente pode confiar muito nele. Então eu ajudo minha família com o dinheiro que eu ganho. Eu não posso parar, não posso. Ah, você é arrimo, tá, então vou ver. Não vai servir. E aí eu servi, aí fazer o quê? Eu fiquei... O senhor tentou. Tentar, eu tentei. Aí depois que eu entrei, aí estava lá dentro, eu falei, continuar.
Aí eu pensei, agora que eu estou aqui dentro, eu vou ficar aqui, agora vão ter que me aguentar. Aí eu fiquei lá e logo eu nunca, se tiver jovens assistindo, que bom. Eu nunca fui mole, eu sempre fiz tudo, eu sempre fui além do que me pediam. Então pedia para fazer tal coisa, eu fazia tal coisa e mais alguma coisa. Então isso aí mostrou para o sargento, para o tenente que eram meus chefes, e valia a pena investir em mim. E aí eu fui indicado para fazer o curso de cabo lá em Campinas. Puxa, mas aí me falaram, você vai para Campinas fazer curso de cabo. Eu falei, mas eu não sei, mas tem que fazer? Vai fazer, vai para lá. E fui lá fazer curso de cabo, voltei cabo, e durante a vida de cabo eu fui indicado para sargento. Então fui fazer o curso de sargento lá na mesma companhia. Então a companhia fazia curso de cabo e curso de sargento. E aí eu passei, isso como eu falei, porque eu estava na área de comunicação. Então, a área de comunicação não é uma área como infantaria, que tem um monte de gente, né? Não, a comunicação é mais elitizada, são poucas pessoas que vão ali. E aí eu fiz o curso. Fui fazer o curso de sargento, fiz o curso de sargento. Nesse curso de sargento lá em Campinas, teve uma coisa interessante. Eu estava estudando 7 horas da noite, mais ou menos, e aí eu ouvi tiros. Estava estudando numa área que liberaram para gente estudar, e eu ouvi tiros. Saí, abri a porta, saí do lado, eu vi um corpo. Meu Deus. O comandante da companhia passando por cima desse corpo, falando, não, ajuda ele aí que ele tentou me matar. O cara deu 5 tiros no comandante, acertou um só no braço, virou a pistola para ele, atirou no peito e errou também. Meu Deus! Então, coitado desse sargento, ele parecia que tinha um problema, não sei. Então ele tentou matar o comandante. O comandante foi rude com ele. E ele não morreu, João? Não morreu, porque meu Deus! A bala pegou numa costela e desviou. Ela entrou aqui e saiu por aqui. Ele estava assim, então ele entrou aqui, saiu por aqui e o coração ficou ileso. Então levaram ele para o hospital e ele ficou... Não. Esse é ruim mesmo. Não, então, pois é. O comandante foi muito esperto. Na hora que ele chegou lá com a arma na mão, o comandante já pulou embaixo da mesa e levou só um tiro de raspão no braço. Ele só tinha 5 ou 6 tiros, sei lá. Ele contou direitinho e atirou nele. Que história, João. Então, essa eu pensei, será que o sargento tem que ser assim? O sargento tem que dar tiro nos outros também? Aí, foi assim, fizemos o curso. Aí terminou o curso, voltei para... E o senhor ali gostava do exército? Aprendeu a gostar, pelo menos? Aprendi a gostar. Aprendi a gostar. Porque eu gosto muito de trabalhar com gente. Eu tinha muita gente para administrar. Pelo que, né, que a gente tem observado é que o senhor tem feito tudo, né, que vem até as suas mãos com excelência, né? Eu tento fazer isso. Então é exatamente esse recado que o senhor deixa. Como diz a palavra de Deus, né, Vi? Devemos fazer, né, João Botai? Tudo que vem em nossas mãos como se fosse para o Senhor. Verdade. E pelo que eu tenho observado, o Senhor tem essa ressalva no seu trajeto, né, no seu ciclo profissional. Desde feirante ali, fábrica de papelão, até aparentou liderar uma greve. Pois é, mas ia ser uma greve bem feita. Tentou ali. Se fosse ele, tivesse dado certo. Pois é, então aí, ó. Tentou se esquivar do exército, né, por motivos, né, particulares, mas não conseguiu. Mas a partir do momento que não deu, fez tudo com muito zelo, né, João? Então, tem mais 2 coisas que aconteceram nesse antes de eu virar sargento. Quando eu fui indicado para sargento, eu não sabia que eu tinha sido indicado. Eu só fiquei sabendo, eu pedi licença, pedi dispensa num dia para o comandante, o capitão comandante da companhia, falou, comandante, eu preciso ir para casa hoje, ele me dispensou. Eu tinha bom trato com eles, porque eu estava sempre junto ali com eles, então era pedir, estava tranquilo. Aí o comandante me dispensou. Só que eu não falei para o meu chefe, o meu tenente. E fui embora.
No outro dia de manhã eu cheguei, ele falou, ô Botaire, você se ferrou, por que você foi embora, não falou comigo ontem, você foi indicado para o curso sargento, não vai fazer mais. Não vai fazer mais porque tem que pegar documento, tem que achar documento, e você não tem nada, tem que tirar a chapa do pulmão, abreografia. Lembram disso? Já ouviram falar em abreografia? Não. Abreografia é uma chapa do pulmão pequenininha, uma carteirinha. Foi inventada por um brasileiro, Abreu. Por isso esse abreografia. Abreu inventou a abreografia. Aí ele falou isso, eu falei, ele falou, você precisa trazer todos os documentos agora até as 3 horas da tarde, ou até as 5, sei lá. Aí eu, mas você não vai conseguir fazer, então eu vou tirar seu nome. Não, tenente, deixa meu nome lá que eu vou conseguir. Eu fiz o curso bacana, fiz o curso, aí consegui fazer o curso. Fiz o curso, voltei. Quando voltei, eu cheguei em segundo lugar. Eram duas pessoas para uma vaga. Cheguei em segundo lugar. E aí o cara estava comigo, ele chegou na minha frente, ele assumiu a vaga. E o comandante do batalhão falou assim, agora você se vira para achar a vaga, cara, porque aqui não tem. E eu fui até o general lá no Birapuera para pedir para ele vaga. Ele falou, rapaz, eu estou sabendo do seu problema, mas não tem vaga, não tem como te colocar. Faltavam 20 dias para acabar o prazo. Eram validade de 6 meses o curso. Faltavam uns 20 dias. 20 dias, um sargento de comunicação aqui em Pindamonhangaba fez uma besteira e foi exonerado. Descobriu que ele chegou aqui. Descobriu. Pois é, então. Aí foi exonerado. E aí alguém me chamou lá e falou, abriu uma vaga lá em Pindamonhangaba. Você quer ir para lá? Eu falei, opa, vou, pode colocar meu nome. Aí já saindo da sala, eu falei, onde é que fica Pindamonhangaba? Ele falou, é lá, indo para Rio de Janeiro, lá perto de Aparecido do Norte. Eu não sabia nada, não conhecia nada. Na época meu pai estava bem mais ou menos ainda, eu conversei com o pai, onde é que Pindamonhangaba? Ele falou, vai na rodoviária, pega lá, fala com o pastor Marrom, que lá tem ônibus para lá. Aí eu vim para cá, me apresentei, e aí eu comecei o trabalho. Aqui no Borba Gato? No Borba Gato, exatamente. É. Aí eu fiquei meu tempo aí, cumpri meu tempo aí, e deu certo, graças a Deus. Maravilha. Foi uma coisa, mudou minha vida, isso aí, o exército mudou minha vida. Maravilha. Legal. Então, uns pontos importantes nessa carreira do exército, né, Vitor? É um oficial lá que não conseguiu nem se matar, né? Sargento. O sargento tentou matar o comandante, não conseguiu. Não teve êxito em nenhuma da... Pois é, rapaz. A abreografia, né, que o João conseguiu. E Pois assim, né, se deu a vinda aí para... E tudo isso com o propósito de Deus, né? Você encara dessa forma? Eu acredito que sim. Faltava 20 dias para acabar, e aí o cara fez uma grande besteira aqui, em Pindamonhangaba, um sargento de... Tantos sargentos que tem para fazer a besteira, tem seu de comunicação, que só tem uma vaga em cada batalhão. Então, aí foi Deus, foi Deus. Não tem como não ter sido, né? Com certeza. Mas em 85 o senhor deixou o exército? Em 85 aconteceu um problema lá, eu não gostei, teve um problema. Eu não tinha nem nascido ainda, Vitor. Mas eu tenho... Olha quanta história já. Pois é. E nós, né? Não chegou nem nos 20 anos dele. Não chegou nem nos 20. O exército eu entrei com 18, saí com 23, acho, alguma coisa assim. Então foi uma ascensão rápida do senhor também no exército. Foi muito. Eu tive... Deus me abençoou muito, porque todo lugar onde eu entrava, eu ascendia. Então era onde eu chegava, é aquele negócio. Quando você pede para fazer uma coisa, você faz aquela coisa e mais uma coisa. Não fica só naquela coisinha. Só no arroz com feijão. Então, no arroz com feijão. Então, faça melhor. Sempre faça melhor. Viu alguma coisa errada, resolva. Viu alguma coisa quebrada, tente consertar. Então, minha vida foi sempre assim, sempre tentando fazer o melhor, e aí as pessoas vão vendo isso aí. E aí a gente vai crescendo. Com certeza, João Botaire. E fica, né, para quem está nos ouvindo aí, essa ótima, né, instrução, né? Com certeza. Tudo que vier, né, em suas mãos, faça com muito zelo, né? Sempre buscando o diferencial. E é isso que faz nos destacar, e é aí que vem as grandes oportunidades. Porque Deus vê aquilo que a gente faz em secreto e nos abençoa.
Mesmo que fuja aos olhos dos homens, né, João? Pois é. E aí o senhor, em 85, né, deixou o exército e iniciou numa terceirizada na Petrobras, em São José dos Campos. Petrobras São José dos Campos. Fiquei lá, terceirizada, muito difícil, muito longe. Longe daqui, São José é longe, não tinha... O ônibus era complicado, o transporte era complicado, era difícil. Então fazia turno de manhã, tarde e noite, era uma loucura, difícil demais. E aí eu já conhecia a Sandra, né? Então lá eu gostei muito de trabalhar lá. Era uma coisa diferente, trabalhar na refinaria de São José dos Campos, né, foi uma coisa diferente, uma coisa que abriu um leque assim sobre como se faz aquele negócio lá, sobre a segurança, sobre a emergência, que nós vamos chegar mais para frente. Então ali eu fiz um curso de emergência que abriu o leque assim de segurança, de prevenção, que foi impressionante. Mas era muito difícil. E eu estava namorando a Sandra na época, minha esposa. E aí eu falava, reclamando para ela, ela falou, ó, tem uma vaga lá na Alcan, hoje Novelis. Tem uma vaga lá na Alcan. Você não quer ver lá? Eu vou falar do seu nome lá pro chefe de lá. Cheguei lá, o chefe, me apresentar pro chefe. O chefe era um tenente do exército também. Eu falei, bom, tá em casa. Aí me apresentei, conversei, ele falou o que ele queria, qual a proposta dele, eu aceitei. E aí comecei a trabalhar lá com ele. Então, foi bacana, mas eu entrei já como líder lá, né? Então não entrei como vigilante, entrei como líder, cuidando Pela bagagem do exército, né? Cuidando da empresa contratada. Então eu cheguei cuidando da empresa contratada e todos os seguranças que tinham lá, os vigilantes, estavam sob minha guarda, meu comando, sei lá como é que é. Então, E a Alcan era em São José também? não, Alcan era Aqui em Pina mesmo, onde é a Novelis, que é a Novelis hoje. É. E era produção de alumínio mesmo. Sempre foi alumínio. Sempre foi, né? É alumínio. Então algumas correção de rota, né, o João? Mas aqui o senhor trabalhava na segurança. Aí era segurança da Alcan, segurança, exatamente. Em 93 veio então um desemprego. Então, eu tava na segurança na contratada da Alcan, e aí abriu uma vaga na época de 88, Constituição de 88. Teve a escala 6x2, alguma coisa assim, uma escala restritiva que não era mais daquele jeito, e abriu uma vaga, a empresa teve que colocar encarregados na segurança. Aí eu fui convidado para ser encarregado da própria Alcan, então eu fui efetivado na Alcan. E aí fui efetivado na Alcan, esse meu chefe, que era o tenente, foi transferido para os bombeiros, cuidar dos bombeiros, e me arrastou com ele. Ó, eu estou precisando de alguém lá, você vem lá comigo. E aí eu fiquei lá com ele. Em 93, veio a crise. E aí tem uma história triste comigo. Eu fiquei, a gente sabia que a crise ia chegar em mim. Ia chegar em mim, ia reduzir bombeiro. Então a gente só estava esperando acontecer. Porque a fábrica começou a parar de produzir, começou a dispensar férias. Eu falei, vai chegar em mim isso aí. E aí eu pensei assim, bom, eu sou bombeiro. Eu vou lá no porão isso está em rede, vai para a rede, né? Vai fazer o quê? Eu vou lá no porão do laminador a frio, vou disparar o sistema de CO2 e vou ficar lá embaixo, vou morrer. Meu Deus, João. Família. Você tem filho? Tem uma filha. Os filhos são nossa vida. Então, eu fiquei muito preocupado, eu pensei assim, eu vou ficar desempregado, como é que eu vou sustentar minha filha, minha família? Aí eu pensei, eu vou morrer e elas vão receber a pensão e vai ficar tudo bem para elas. Eu morro, acabou, pronto. Mas não tive coragem de fazer tal coisa, graças a Deus. Deus foi bom, não tive coragem, mas mesmo assim fui mandado embora. Aí eu estava
Eu estava fazendo um curso. Isso já tinha as duas meninas? Já tinha as duas meninas. Em 93 a Amanda fez aniversário. Ela nasceu em 92, em 93 fizemos o aniversário dela e logo em seguida foi dispensada. A Sandra já havia sido dispensada alguns anos antes. O negócio da Sandra é interessante. Não sei se tem tempo, vou contar. Tem, com certeza. Então, a Sandra, quando saiu de férias, o chefe dela falou assim para ela: vê bem o que você vai fazer com esse dinheiro das férias, tá? Porque você não sabe o que vai acontecer quando você voltar, então cuida bem do dinheiro. Aí ela falou isso para mim, eu falei: ele vai te mandar embora. E a gente estava construindo a casa. Eu falei: eu preciso do seu dinheiro, não podemos ficar sem dinheiro para terminar a casa. E eu olhei para ela assim, falei: vamos ter um filho. Pô, na época, para segurar emprego, é grávida, hein? Você engravida e você fica no emprego, são os 9 meses para gestação, mas um período depois ele vai te mandar embora. E não é que deu certo? Estratégia. Ela engravidou nas férias, quando ela voltou de férias já apresentou o laudo de grávida, o cara teve que engolir ela por mais um tempo, e ela serviu, trabalhou esse tempo todo, teve a dispensa de grávida, né, de nascimento da filha, e quando ela recebeu o último salário dela, o último desemprego dela, alguma coisa assim, quando ela recebeu foi o último aluguel que nós pagamos na casa lá e entramos na nossa casa. Deu certinho. Mas sofremos com a filha também, né? Sofremos com a Cíntia. A Cíntia foi 4 meses de choro, então deu o que fazer. Quer brincar de Deus? Vai. Aí, mas deu certo. Essa foi interessante esse negócio aí. Aí voltando E a Cíntia sabe que ela foi uma estratégia para sabe, ela sabe. Isso eu contei para ela, ela sabe disso. Sabe disso. E aí, voltando ao desemprego, à demissão, eu estava fazendo um curso, continuando, né, o meu colegial aqui no Pujol. Aí estava lá e o chefe do almoxarifado estava lá também. Ele chegou para trabalhar, para a escola, para a aula, eu estava lá na aula, ele falou: ih, rapaz, hoje mandaram um monte de bombeiro embora. Ixi, será que eu vou estar empregado? Aí fui trabalhar, cheguei no trabalho, claro que eu ia buscar o café para passar a noite, eu vejo o meu gerente e meu encarregado. Ixi, gerente encarregado. Falei: e aí, eu posso buscar o café? Não, vem cá, o João, lá era João. Vamos conversar. Aí me despediram ali mesmo. Aí eu fui embora, fui para casa. No outro dia, é interessante para vocês verem o que Deus faz com quem Ele cuida. Deus cuida de todo mundo, é impressionante isso. Isso é uma lição que Deus está colocando a mão sobre cada um. E eu não era crente, hein? Não era crente. Eu fui para a escola e apareceu um aluno lá, um colega nosso, o Jornal dos Concursos, sabe? Já teve Jornal dos Concursos, já teve isso aí. Você sabe disso, Vitor? Eu era criança. Eu não lembro. Já teve Jornal dos Concursos. Todos os concursos que tem ali, estavam ali naquele jornal. E o cara abriu o jornal para ele e falou: isso aqui, ó, João, isso aqui, ó, para você é de segurança, tá aqui, ó, tá precisando de segurança lá no aeroporto de Guarulhos. Eu falei: ah, tá aqui, ó. Aí eu li o jornal, me inscrevi lá, fui lá em São Paulo, me inscrevi, que era assim, não tinha internet, não tinha nada. Você tinha que ir no banco, lá no banco eles indicavam, não era qualquer banco, era o banco que ele indicou. Fui lá no banco que ele indicou, fiz a inscrição, paguei a inscrição e voltei para casa. Voltei para casa e fiz a prova. Tinham 16 vagas, na época falava assim, ó, 16 vagas. E eu estava desempregado, mas como eu já tinha vários contatos na UCAM, já estava praticamente contratado para a empresa que ia assumir lá a segurança. Então eu já estava desempregado por muito tempo, não ia ficar. Aí eu fui lá e prestei o concurso. Fui lá, estava estudando, fui lá, fiz o concurso, 16 vagas. Eu falei para minha mãe, né? No dia do concurso eu fui dormir na casa da minha mãe, lá em Osasco, ela morava lá. Mãe, eu vou fazer esse concurso lá, tinha plano de carreira, vou chegar gerente nessa empresa aí.
E fui fazer concurso. Fui lá fazer o concurso. Parece que Deus ouve, né? Aí eu fui fazer o concurso, fiz o concurso, tá? Depois de um certo tempo, vamos ver o resultado desse bendito concurso. Aí a Sandra fazia um curso de tricô lá em Taubaté para a gente ganhar dinheiro. Então eu comprei uma máquina de tricô, ela fazia tricô e vendia blusa para a gente fazer algum dinheiro, né? Não gastar toda a reserva que eu peguei da demissão. A gente usava muito ela trabalhou demais, coitadinha da Sandra, trabalhou demais. E ela fui lá, levei ela para Taubaté e deixei ela lá e falei, agora eu vou procurar um lugar para ver o resultado do concurso. E fui na Receita Federal lá em Taubaté. Fui lá na Receita Federal e falei, ô moça, você tem o Diário Oficial da União aí? Eu tenho. Eu posso dar uma olhadinha no dia tal? Pode. Aí eu achei lá o concurso. Estava lá meu nome. 147, João Carlos Botelho. 147. Aí eu ia fechar o concurso, mas peraí. Não, peraí, tá errado. É nome e número, não é número e nome. Peraí, é nome e número. Aí o cara que estava lá era 147, mas na frente era João Carlos Botelho de 08. Pô, 08, eu falei, eu tô empregado. Aí falei pra moça, eu tô empregado, passei no concurso, olha aqui, bacana. Guardei o jornal, entreguei pra ela, falou, não, pô, você não vai levar uma cópia? Leva uma, mas eu não tenho. Não, ali na frente tem uma. Ela me deu o Diário Oficial para eu ir lá tirar uma cópia. Isso é documento bem controlado, Diário Oficial. Ela me deu, fui lá, tirei a cópia, voltei e fui lá buscar a Sandra, com um sorriso desse tamanho, tudo. Ah, eu sou mais poderoso. Agora sim, agora eu estou empregado num concurso, que bacana. Aí falei para ela, eu passei no concurso, estou empregado, né? Agora é só esperar chamar. Ela fez assim. Falei, o que foi? Você tá brincando? Eu estou empregado, nós não vamos ter mais problema. Agora estou empregado em concurso. É empregado o resto da vida agora. Ela falou, você vai para São Paulo, vou ficar sozinha com as crianças. Você vai ficar sozinha com as crianças, porque eu estou desempregado, eu preciso ganhar dinheiro. E foi, então, é assim. Deus é tão bom que o cara apareceu na hora certa. Se ele aparecesse com esse jornal de concurso um mês antes, eu não ia fazer, porque eu estava empregado, mas ele apareceu quando eu fui desempregado. Eu estava desempregado, fui demitido. Eu precisava de uma solução na minha vida. E apareceu a solução. Eu fui lá, fiz o bendito concurso e passei, 8º lugar. Aí fui lá, me apresentei em Guarulhos, junto com aqueles que passaram também, fomos todos lá. E o pessoal falando, o que você respondeu nessa pergunta? Eu respondi tal. Eu também respondi. Caramba, não respondi isso. Então, parece que Deus que me conduziu para esse lugar. Eu não lembro de ter respondido do jeito que eles responderam. Não lembro de ter feito as mesmas respostas. Tá? Então, Deus me colocou naquele lugar ali. João, com certeza, né? A gente, pelo que o senhor já, né, mencionou a sua trajetória profissional, realmente a gente vê as mãos de Deus, né, Bê? E também como o senhor se reinventa, né? Se reinventa, né? Então isso é a resiliência, né? A famosa resiliência, né? Uma qualidade, né? Que um profissional ele deve ter, né? E diante de tudo isso, João, até aqui, né? Qual o recado assim que o senhor deixa para essa câmera aqui, para o público aí, para o pessoal que está nos assistindo, que às vezes está passando por um desemprego, o senhor sabe muito bem o que é isso, aquela pressão psicológica ao ponto de o senhor, né, mencionar que até pensou, né, em tirar a própria vida, enfim, né, tudo que o senhor passou, o que o senhor deixa de recado para esse público que está nos assistindo? Não desista, não desista. O que tem que fazer, que minha mãe me ensinou, estude e faça o melhor. Não fique achando que a vida vai acabar, não fique achando que tudo vai piorar, não. Mas é o fim do... Não é o fim do mundo, não. Você desempregado, você com problema, não é o fim do mundo. Tudo pode mudar. Procura a proteção de Deus. Faça uma coisa tranquila, não fique desesperado com o que vai acontecer. Porque Deus cuida daqueles que Ele ama.
mas nós temos que amá-lo também. Nós temos que ser fiel a ele. Essa que é a dica, é ser fiel a Deus. Eu não era crente, mas eu era fiel. Eu gostava de Deus. Eu era um católico que gostava de Deus, gostava de falar com Deus, falar com Jesus. Eu gostava disso. Então eu digo, você que está passando por dificuldade, não desanime. Vai para cima, vai procurar um curso, vai tentar melhorar, vai procurar uma solução para você, para sua vida. Mas não desanime, não desanime. Maravilha, João. Com certeza aí a gente vê as mãos de Deus mesmo, né? Na sua vida, no trajeto que passou e contemporaneamente, né, Vi? E ali o senhor permaneceu na Infraero por 24 anos. 24 anos no aeroporto de Guarulhos, Infraero 19 anos. Porque ela teve a alteração, né? Quando privatizou, exatamente. Aí ela privatizou e aí eu fiquei na coisa. Interessante. Na Infraero eu passei por várias coisas, né? Então eu fui indicado para fazer vários cursos, indicado para fazer vários treinamentos. Então, eu na Infraero era assim, era uma empresa do governo. Então, você não pode dispensar o empregado porque ele não está bom. Não está produzindo, não pode dispensar. E eu sempre tive uma facilidade para trabalhar com o público, com as pessoas. Eu conseguia fazer a pessoa produzir, mesmo que ela não produzia com outra pessoa, mas comigo ela produzia. Eu tenho essa capacidade. E aí, quando tinha uma situação ruim em determinada área, o gerente chamava e falava, eu preciso de você em tal área. Aí eu ia corrigir aquela área lá, ia melhorar aquela área. Eu botava aquela área em dia, botava aquela área em ordem, ele tirava e colocava outra pessoa no meu lugar. Vamos lá, eu preciso de você em tal lugar. E assim foi. E dessa maneira eu fui crescendo, fui fazendo, fui mostrando que eu tinha competência para fazer qualquer coisa lá dentro. E ali na Infraero o senhor fez muitos cursos, mas ministrou cursos também. Eu era instrutor de brigada, instrutor de voluntário de emergência, né? Então são pessoas que são treinadas para atender uma emergência aeronáutica, um acidente aeronáutico. Eu sou instrutor, ou era lá, instrutor de bombeiro da aeronáutica, de aeroportos, instrutor de operador de carro de combate a incêndio, porque carro de combate a incêndio de aeroporto é diferente desse de rua, é outra coisa, outra tecnologia, muito mais poderoso, né? Um carro poderoso. Então tem que ter um curso separado, um curso diferenciado. E eu era instrutor dos carros. O que mais que eu era lá? Instrutor de segurança. Eu era instrutor de segurança da carga. Chegou a ser em algum momento da minha vida que eu era o único no Brasil que tinha aquela condição de dar aquele instrutor, aquela instrução. Então, colocaram outra pessoa no lugar para dar a instrução. Aí essa pessoa deu a instrução e aí depois falaram, não, tal pessoa fez, então a gente reduziu o seu tempo para um tempo de aula. Eu falei, não, tempo de aula não dá. Não, mas tal pessoa fez, então ele não deu essa aula, então não soube fazer. E aí foi indo e foi treinando mais pessoas, e aí mais pessoas foram conseguindo. Mas criei muita coisa. Deixei um legado. Não é fraco não, né, Vi? Não. Meu Deus do céu, João. E ainda pegando o gancho de um caminhão aí de bombeiro, né, para aeroportos, o senhor, em virtude disso, foi para a Áustria aprovar a compra de então, isso aí é o final da Infraero, né? No finalzinho da Infraero. Mas deixa eu voltar no início da Infraero, só para ver uma coisa que foi interessante. Quando eu estava chegando, me apresentei, então colocaram dois coordenadores na minha frente para fazer entrevista de admissão. E aí eu estava falando, ele falou, e aí, o que você está fazendo aqui? Como é que você veio para cá? Eu falei, eu era bombeiro na UCAM, nós treinamos a brigada. E aí, quando a brigada estava pronta, a diretoria resolveu tirar os bombeiros e ficar só com a brigada. Aí um coordenador olhou para o outro e falou assim, eu paro a entrevista aqui. Falei, ih, caramba, o que eu fiz? Eu preciso do emprego, gente. Não, você vai trabalhar comigo que a gente precisa de alguém assim. Mas,
Já foi Deu, certeiro. então, já acertou, e aí depois daí para frente me chamaram para manter a brigada, fazer a brigada do aeroporto. Então, praticamente assim, a brigada do aeroporto ficou como se fosse a brigada do Botaire, porque era eu estava à frente e ela, o que ela estava cambaleando, eu toquei e a coisa funcionou, cresceu. O senhor chegou a pegar então, algum acidente, alguma coisa interessante lá? Então, teve um acidente. Quando eu estava pensando nisso, qual foi o governador que morreu? Acho que foi o governador Mário Covas. Mário Covas morreu e ficou 4 dias de luto. 4 dias de luto. Quando ele morreu, pousou um avião cargueiro e ele se estraçalhou na pista. Ele bateu, foi batendo na pista e se estraçalhou e ficou na pista. Aí ligaram para mim, 1h da madrugada. Só telefone fixo, não tinha celular, só telefone fixo. Ligaram para mim e falaram, ó, avião caiu aqui agora. Eu falei, opa, vítima fatal, nenhuma. Tá bom então. Estamos esperando você aqui. Não estão mexendo em nada, estamos esperando você. Então eu precisei sair de casa. 2 horas de viagem até lá, sem saber o que aconteceu, sem comunicação, sem nada. Aí cheguei lá, me levaram para o local do acidente, aí eu vi que estava tudo tranquilo, liberei a pista que podia para pousar normal. Liberei a área direitinho para fazer. Vamos esperar as autoridades de Brasília chegarem também. Então aí as autoridades de Brasília chegaram. Então eu de Pindamonhangaba cheguei mais cedo do que o pessoal que morava em São Paulo. Então, mas eu estava esperando. Então eu que tinha o controle, eu que tinha o conhecimento para liberar, para fazer. Então dependiam de mim mesmo. Então foi bacana. Eu peguei esse aí. Ficamos 4 dias com esse avião no chão. 4 dias com esse avião lá para tirar ele do local. Fazendo 4 perícias. dias. Não, a perícia foi feita, mas precisava tirar o avião. E para isso tem que ter um equipamento caríssimo. Então é um pool de empresas e essa empresa não estava no pool, tinha que alugar esse equipamento caro. Então foi difícil. Mas conseguiu tirar. Quando tiramos o avião, levamos para o local. No último dia, Mário Covas foi enterrado. A imprensa toda lá do Mário Covas. Nós trabalhamos tranquilamente. Ninguém na imprensa ficou sabendo disso aí. Desviaram o foco, né? Aí, quando ele foi enterrado, o helicóptero decolou para procurar o problema. E acharam o problema lá. Não deu tempo de tirar o avião da pista toda, o avião estava lá. Aí eu estava no... O helicóptero estava lá em cima e eu estava num carro de emergência na pista. Eu queria atravessar uma pista para chegar lá do outro lado. E como estava demorando, só tinha uma pista de pouso, então tinha muito avião naquela pista. E a torre não deixava atravessar. E eu lá com o giroflex ligado lá. E o helicóptero mostrou para mim. Cara, esse cara tá me filmando. Aí eu desliguei o giroflex. Era uma picape com capote estendida. Aí o apresentador, depois eu falo o nome dele, não vou falar agora. O apresentador entrou e falou assim: acidente no aeroporto de Guarulhos, deve ter mortos. Olha lá, a ambulância tá saindo. Aí eu vi que o cara tava me filmando, eu virei, dei a última forma para torre, não vou atravessar não, vou por aqui pela de serviço. Aí voltei e fui embora e ele comigo. E aí quando eu cheguei na sala lá, que eu entreguei, deixei o carro lá direitinho, aí o pessoal falou, Botardi, você tá famoso, o cara falou que você era uma ambulância que tinha morto aí dentro. Aí nós ligamos para ele, falamos que não era isso não, que não era, que era só um acidente, mas não houve vítima, não teve problema. Ele foi lá no ar para falar que se enganou, não foi, a história da ambulância ficou lá. Oh, raiva que eu tenho desse moço, mas tudo bem, vamos lá. Ô, João Botardi, aí então... você falou do caminhão lá na Áustria. Foi para a Áustria. Foi para a Áustria. Então assim, ó, não podemos deixar passar que a notoriedade de tamanha importância, né, da sua posição ali, né, Vitor? A gente está falando de uma pessoa que autoriza o funcionamento novamente de uma pista de pouso. Né? Parabéns, João. Obrigado. Parabéns, que inspiradora, né, seu ciclo profissional até então. E tem que ter outras partes, né, para falar. Não. Mas aí, não vamos perder a parte da Áustria, não. Como é que foi lá para... Então, na Áustria, assim, para ir para a Áustria, eu tava dando um curso, um treinamento lá no Rio Grande do Sul. Aí ligaram para mim, você tem passaporte? Eu falei, não, eu tenho, mas tá vencido. Então se vira, você tem uma semana para fazer esse passaporte, você vai para a Áustria. Eu falei, rapaz, eu nem falo inglês, eu não falo, não vou não. Tem que ir, você vai para a Áustria. Aí foi o caminhão lá. Não vou não. Aí cheguei aqui, o gerente da nova empresa, falou, eu vou com você. Então, você fala inglês? Falo.
Aí fomos lá. Fomos ver o caminhão direitinho. Mas antes disso, antes de ir para o caminhão, eu falei para Deus, Senhor, está acabando a Infraero, eu preciso continuar. Por favor, faça com que essa empresa me convide para trabalhar com ele. E aí tudo bem, eu fiz essa oração e tudo bem. Certo dia eu entrei numa reunião lá antes da Infraero acabar mesmo. Entrei numa reunião com o meu gerente, fui falar com o meu gerente. Ele estava reunido com pessoas da nova empresa. E aí, nessa nova empresa, estava esse gerente que foi comigo para a Áustria. Ele me apresentou, falou, esse aqui é o Botaire, que é o contra incêndio, o salvamento e combate a incêndio, tá? Ele nem terminou de falar, o cara lá levantou, Botaire, pô, o cara lá de cima é muito bom, como eu queria encontrar você, eu preciso falar com você. Então, aquilo lá, ele me abraçou, como que me conhecesse há tanto tempo. Eu olhei para o meu gerente e falei, o que é isso aqui? O gerente falou, não sei. Aí ele foi falou, aí que eu descobri por quê. Porque eles foram para o RH perguntar, quem é que cuida do contra-incêndio? Botaire. Quem é que dá o treinamento desse? Botaire. Quem é que faz isso aqui? Botaire. Quem faz aquele? Botaire. Aí a diretoria falou, nós precisamos conhecer esse cara, cadê esse cara? Aí esse gerente falou, Beto Noronha é o nome dele. Ele falou, eu vou procurar esse moço aí. Aí ele me achou e fez isso aí. E aí nós fomos para a Áustria para aprovar o caminhão que estava sendo comprado. Ele foi como representante da alta direção, certo. E eu fui como representante técnico para ver o caminhão funcionando, para ver se estava tudo certinho, se a água que tinha lá, se o motor funcionava direitinho, se a quantidade, a pressão que tinha, a velocidade que ele falou que fazia. Então foi bacana, né? Fomos lá testar. E Botaire, o senhor sabe melhor que nós que o tempo não espera. Não. E a gente gostaria de dar mais uma oportunidade para o senhor mandar um abraço aí para os familiares, né? Aquilo que está no seu coração, lá para a Cíntia, para a Amanda, para a esposa. Amanda está lá no Canadá. Amanda no Canadá. Então, eu agradeço muito a minha esposa, minhas filhas que ficaram tanto tempo lá longe de mim. Eu tive que sair várias vezes para treinamentos fora, estudar em Guarulhos, fazer a faculdade em Guarulhos, fiquei lá o tempo todo. A minha esposa, minhas filhas aguentaram isso, aguentaram longe. Não se desvirtuaram com a distância do pai, respeitaram muito, me respeitaram a mãe. Então, e são duas meninas aí que, puxa vida, que deu muito certo, né? Que deu muito certo. São casadas com 2 pastores praticamente. Então eu estou muito feliz com minha esposa, minhas filhas, meus genros, meus netos. Então, eu acho que eu tenho para mim que eu cumpri a minha etapa aqui na Terra. Já fiz aí, já tenho as 2 filhas, netos, genros, então, e estão muito bem encaminhadas. Eu agradeço muito pelo que fizeram por mim. E deixo um recado para as pessoas que estão me assistindo. Pais, oriente seus filhos, para que eles não fiquem à toa. Vai estudar, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, vai botar a cabeça para funcionar, não fica só em celular, só em coisa. Pais, oriente. Filhos, trabalhe, vai atrás do prejuízo, não fica esperando a coisa acontecer, não. Vá procurar, vai fazer, vai atrás, não fica esperando o pai dar alguma coisa para você ou alguma coisa acontecer, não. Vai brigar, vai pro mundo. Muito obrigado. Maravilha, João. Que Deus continue abençoando a sua vida, tá? E como o apóstolo Paulo diz, né? Combateu um bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. Amém. E que a sua história, assim como a nossa aqui, né, nos inspirou muito. Eu tenho certeza, João. E nem entramos como que o senhor fez geografia em meio de tudo isso aí. Não deu tempo. Não deu tempo. Mas fica aí essa porção do ciclo profissional do João Botaire. Eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas, João. E a sua vinda, esse seu testemunho profissional é um propósito de Deus. Não tenho dúvidas disso. E Vi, quem nos segue
Continue seguindo. Quem não segue, como é que faz? gps.adbelempinga nas redes sociais. E o que vai ocorrer dia 20 e dia 21 agora de fevereiro? Conferência GPS. Conferência GPS, dia 20 e dia 21 de fevereiro. Gente, às 19 horas, na nossa igreja sede, Cônigo Tobias, 168, Alto do Tabaú. Pastor presidente Euclides Vaz Júnior, a sua esposa irmã Licinha. O GPS está pronto lá para receber vocês durante esses 2 dias, que tem como tema voar. Assim como o João disse, vai brigar por aquilo que você almeja na vida, né, João? Isso, muito bem. Vai em frente, brigue, porque as conquistas é tomada à força, com batalha espiritual, né, João? Amém. Com esforço, com renúncia, que a gente tem assim, ó, quando chegar na idade do João Botaire, a gente tem histórias de conquista para compartilhar. Bacana isso. Né, João? Muito bom. Esperamos vocês dia 20 e dia 21. Teremos 2 grandes preletores lá. Jeremias Rodrigues, um profissional de altíssima performance no ramo imobiliário de alto padrão, e Paulo Humaitá, que possui uma empresa hoje aceleradora de startups, referência na América Latina. Então, a oportunidade está aí. Agora, para voar, depende de vocês. Né, Vi? Com certeza. Certo? Bacana. Certo, João? Certo. João Botaire, uma grande satisfação. A gente fica muito feliz do senhor ter aceito, tá? Foi um presente pro GPS. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Gostei muito de poder falar um pouquinho aqui da minha... Depois tem que voltar pra gente chegar na geografia e... Não, com certeza. Só do aeroporto, meu Deus do céu. Tem 20 e tantos anos, Tá certo. É uma vida. É uma vida. Eu acho interessante que eu conheci o pastor João lá no Maricá. E eu não conheço outra pessoa que faça as coisas para Deus com tanta excelência. Então a gente característica do... a gente olha, vendo a história profissional, eu falei assim, esperava nada menos do que o senhor contou aqui. O senhor, agora eu vou falar para o senhor é uma grande reverência para mim. Muito obrigado. Sou fã do senhor, porque em tudo que eu vejo o senhor fazer, sempre com excelência. Muito obrigado. Puxa vida. Maravilha. Que bom, muito obrigado. Pessoal, fica aqui mais um podcast GPS. Um forte abraço, que Deus abençoe e prospere a todos vocês. E até mais uma, né, Vi? Com certeza. Até mais uma. Quem será? Deus proverá. Forte abraço, que Deus abençoe a todos.